Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Vamos continuar então a nossa sequência de vídeos sobre encapsulamento. A gente já viu uma introduçãozinha, começou a fazer um exemplozinho do sistema bancário. Aí no vídeo seguinte a gente viu um pouquinho mais sobre restrições de acesso, que são aqueles public, private, protected ou package, que é o sem nada, que a gente vinha utilizando até agora, né? Sem encapsulamento. E agora a gente finalmente chega na parte dos métodos gets e sets, que apesar de parecer uma coisa complicada, o que é get, o que é set, ai meu Deus do céu, é uma coisa muito simples, pessoal. Get é simplesmente conseguir um valor que está encapsulado, obter aquele valor, e set é ajustar aquele valor que está encapsulado. Então eu tenho get e set para me auxiliar a fazer ajustes e obtenções de dados que estão encapsulados como devem ser. Atributos, como eu falei com você, convencionalmente a gente parte por esse padrão, esse princípio de segurança. Atributos eu deixo privado, como os nossos celulares que devem ser privados, porque as nossas informações estão aqui. Atributos são os celulares que a gente mantém privados e os métodos a gente pode deixar como público, que é o acesso que a gente pode permitir de forma controlada aquele celular ou aqueles dados que a gente quer, quando que a gente quer que eles sejam acessados, né? E aí agora a gente vai ver esses métodos especiais, que são get e set, coisas mais simples do mundo, só chama get set por causa da praticidade do inglês. Get, obter, set, ajustar. Então eles são parecidos, get, set, são palavrinhas pequenininhas, mas nada impede vocês de colocarem ajustar valor ou obter valor no nome do seu método, tá? Get set é só um padrão, é uma convenção, todo mundo entende get set no mundo inteiro em Java, mas se você quiser, você colocar seu get como obter valor e o seu set como ajustar valor, também tranquilo, tá? Então, a ideia é que eu vou ter métodos simples que são usados para acessar atributos encapsulados. Então, se o atributo está encapsulado, eu vou ter algum método para obter, como a gente já fez no caso do saldo. Presta atenção que eu não vou ter set saldo, porque eu não quero ajustar o saldo diretamente, mas eu preciso do get saldo, eu preciso obter o valor do saldo, o saldo está protegidinho lá no seu private. Então eu faço um get, que é público, para acessar o saldo de forma controlada para obter aquele dado. Nem sempre já precisa fazer get e set para todos os dados, para todos os atributos da minha classe, como é o caso de saldo, que não precisa de set, mas vão ter outros que eu vou precisar fazer gets e sets para manter essa ideia de encapsulamento nos atributos, de private nos atributos e métodos como público, tá? O set, então, ele é usado para ajustar o valor de um atributo que está protegido no private, encapsulado, e o get é usado para obter o valor daquele atributo encapsulado, como a gente já fez no caso do saldo. Era só para mostrar o saldo. Então, eu peguei aquele saldo que estava protegidinho e usei um get que está público para mostrar esse saldo. Então vamos lá. O get como eu falei, retorna o valor do atributo encapsulado, ele pega aquele valor, o valor está protegido, o valor está private. O private só é acessível diretamente dentro da própria classe. Então eu faço um get que vai lá e fala assim, me deixa por favor pegar esse valor que você tem encapsulado, aí o dado pode ser mostrado através do get, e aí esse get ele é público e as classes podem utilizar o get para obter aquele valor que está privado, protegido. E aí eu tenho sempre esse tipo, esse modelo, né, para poder usar um get. Eu tenho o público, que ele, né, não tem muito sentido eu fazer um get que é para acessar um valor privado, que seja privado também, porque senão ele não é acessível, então ele é público. Eu tenho o tipo do valor do dado, por exemplo, do saldo era double, então o tipo do get é double. Se eu vou obter agora, eu vou fazer um para obter o titular, get nome do titular. Então eu vou fazer um tipo string, porque é o nome do titular. Então ele vai sempre acompanhar o mesmo tipo daquele atributo. E aí aqui é o exemplo, ó, o string get nome para obter o nome que eu vou querer acessar e o get saldo que é para obter o saldo, que a gente já até fez, é obter o saldo é privado, o nome agora vai ser privado, no caso a gente colocou no exemplo titular, o titular vai ser agora privado e eu vou acessá-lo, pegá-lo com um get. Então a gente vai fazer o get nome, que vai retornar, percebam que o get nome ele retorna um string, e ele não tem parâmetros, os gets não tem parâmetros, eles retornam strings, e o get saldo, que ele retorna o saldo, que é double, então ele retorna um double. Vamos mostrar um exemplozinho, antes da gente passar para o set? Então no nosso programinha a gente já fez um get, que é o get saldo. Então eu coloquei aqui para obter o saldo, para obter o saldo, eu já coloquei o get saldo aqui para pegar esse valor do saldo que está como private, assim como deve ser.
O titular, por enquanto, ele não está como private, porque eu ainda preciso mostrar para vocês o set, tá? Então a gente vai fazer o set do titular e o get do titular, que é para ajustar o titular de forma controlada, né? A gente vai colocar ele como private, vai ajustar com o set e vai obter com o get. Então só para mostrar para vocês, para lembrar vocês que a gente já tinha feito aqui o get saldo, para obter o valor do saldo que estava privado e mostrá-lo aqui na minha classe principal, tá bom? Então vamos voltar lá. O set, pessoal, ele vai ser usado para ajustar o valor do atributo que está encapsulado. Então eu tenho um valor que está privado e eu preciso colocar um valor que vem de fora, e eu quero colocá-lo de forma controlada. Então o set ele possui parâmetro e não possui retorno, porque ele não quer retornar nada, ele quer só receber algum dado para que esse dado seja colocado dentro do meu dado encapsulado privado de forma controlada. Então ele vai ter esse tipo de sintaxe, né? Ele vai ser sempre um void, vai retornar nada, né? Porque ele não quer retornar nada. Ele vai ter o set atributo, com o nome do atributo aqui, para ajustar o valor daquele atributo, né? Então set é ajustar em inglês, set atributo, e o tipo do parâmetro que eu quero colocar. O tipo do parâmetro é sempre o mesmo tipo do atributo. Então se eu estou fazendo um set nome, um set titular da conta, qual que é o tipo do titular da conta? String. Então aqui vai ser string com o nome do parâmetro que eu quero colocar. E o que eu preciso fazer nesse set? Simplesmente pegar o atributo que está encapsulado, a gente vai encapsular agora o titular, né? Ele vai ficar privado, e aí eu vou pegar um dado de fora e vou jogar esse dado para dentro do meu dado, do meu atributo encapsulado, porque ele vai estar privado, então significa que de fora da classe ninguém pode acessá-lo diretamente, mas o método público set feito para fazer isso, set nome, set titular, ele vai pegar esse dado, esse valor e vai colocar dentro do meu atributo privado. Isso é feito agora de uma forma muito simples, mas eu posso controlar, por exemplo, não deixar entrar valor negativo, não deixar entrar um nome que não está completo, várias coisas que eu posso fazer com set. Agora é muito simplesinho, pego o dado de fora e joga para o atributo que está lá dentro. Então aqui eu vou ter sempre o mesmo tipo de atributo, né? A setinha ficou errada aqui, mas dá para entender. O tipo do atributo vai ser o mesmo, se é o set número da conta, o número da conta é inteiro, o tipo vai ser inteiro, que eu vou receber um número inteiro para poder jogar na conta que é inteiro. Ou set nome é string, set valor que é double, então vem double, então sempre vem o mesmo tipo, tá? Uma observação importante, aqui eu coloquei o parâmetro, chamei de param, de lembrar que é parâmetro, é o dado que está vindo de fora, que vai ser jogado para dentro do atributo, que é privado. Aqui eu coloquei param, um nome, né, o identificador param, para diferenciar atributo. Mas se eles tiverem o mesmo nome, se eu, programadora, escolhi colocar o mesmo nome no parâmetro e no atributo, eu preciso diferenciá-los com a palavrinha-chave this. This em inglês é este ou esta, né? Então, quando eu coloco this, eu digo que o atributo desta classe está recebendo o atributo que está vindo de fora, o valor do atributo que está vindo de fora, que eu chamei de parâmetro aqui nesse exemplo, mas eu posso colocar o mesmo nome. Eu, programador, escolho colocar o mesmo nome, e aí eu diferencio com this. Por exemplo, se o set nome, né, ou set titular que está sendo feito, o meu parâmetro, eu coloquei string nome aqui entre parênteses, significa que é o parâmetro que está recebendo, né, aquele valor que vem de fora. Mas eu coloquei ele chamado de nome, e o meu atributo também chama nome. Então, se o meu atributo também chamar nome, eu vou ter que diferenciar o que é o atributo, com this, ou seja, o nome desta classe está recebendo o nome de fora, que é o valor que vem de fora para ser colocado no nome dessa classe. Isso é feito quando eu, programador, escolho colocar o mesmo nome no parâmetro e o mesmo nome no atributo. Mas se eu quiser diferenciar, por exemplo, colocar string n aqui, aí eu faria nome recebe n, string name, né, em inglês, string name, aí eu coloco nome receber name. Se eu posso, eu não preciso usar o this, mas se eu escolher colocar no parâmetro o mesmo nome do atributo, eu preciso diferenciar o que é o atributo com o this, tá? Só quando você estiver programando. Então vamos ver um exemplozinho aqui, pessoal? E agora sim, eu vou encapsular, finalmente eu vou encapsular também o que é o recomendado, eu vou encapsular também o meu titular, o nome do titular, né, que eu chamei de nome ali no Prezi, aqui eu estou chamando de titular, não tem problema, tá, o que eu colocar. E aí até posso usar isso para poder diferenciar, então aqui o titular agora ele vai ser private. Quando eu estou fazendo isso daqui, recebendo o titular diretamente, eu não vou deixar mais ser feito assim, porque eu quero encapsular essa classe, eu quero deixar os dados muito bem protegidos. Então eu quero colocar um get e um set em cima desse titular, para que eu possa obtê-lo ou ajustá-lo de forma controlada.
Então aqui, ó, eu posso colocar nos meus métodos, get e set também são métodos, tá, pessoal? Mas eu posso também colocá-los de forma separadas, né? Então, eu já tinha o get saldo, eu vou fazer aqui o método que ajusta o nome da pessoa titular. Então, eu vou fazer public void, porque é um set, ele não é um get. Lembrando que set e get é só um nome, uma palavra. Se você quiser colocar ajusta nome, ajusta titular também não tem problema, tá? Então eu vou chamar de set titular. O que no exemplo do Prez estava set nome, tá? A mesma coisa, é porque eu coloquei aqui como titular, ao invés de nome. Fim do método set titular. E aí eu coloco aqui um parâmetro. O parâmetro tem que ser qual tipo, pessoal? Se eu quero ajustar o nome do titular, né, da pessoa titular, então aqui eu vou colocar diferente, eu vou colocar nome, mas o meu parâmetro é titular. Então não vai ter precisar usar o this, porque eu coloquei nome no parâmetro e titular no atributo. O atributo chama titular. Então não tem confusão aqui não. Se eu quiser, tá? Isso aqui é opcional. Se eu quiser utilizar string titular, aí eu vou ter que fazer this titular para que ele diferencie qual que é o titular, atributo, qual que é o titular, parâmetro que está vindo de fora. Então, se eu quiser colocar string titular, eu preciso diferenciar com o this. Aí eu faço this titular, recebe titular, que é o parâmetro, só para diferenciar. Então, é a opção de vocês. O this não é obrigatório, tá? Então, se eu quiser colocar como nome, beleza, fica o titular, recebe nome. Então, vamos testar isso daqui. Ah, tem um probleminha aqui ainda. Alguém consegue ver qual que é o probleminha que ainda tem? Né, que é a classe principal. Se eu quiser utilizar o set, eu posso fazê-lo diretamente aqui, ó, set titular. Nesse caso, não está fazendo tanta diferença, eu posso simplesmente jogar um in.nextLine aqui, ó, dentro do parâmetro do meu set titular. Isso aqui também funciona, tá? Eu poderia criar também uma variável, aqui, ó, string nome, só uma variável local da main, que recebe o nome do titular, nome da pessoa titular da conta, que isso aqui seria feito assim, ó. Aí também vocês podem escolher como é que vocês querem fazer. Eu ponho o nome, e eu recebo primeiro o nome em uma variável, então meu dado está encapsulado, e aí depois eu ajusto, joga o nome para o método set titular. Então eu coloco aqui, posso fazer assim também, tá? Mas aqui ainda tem um probleminha, qual é? O que vocês acham? Vamos compilar para ver? Me mostra o probleminha que deu, que o meu titular ainda, como está privado, ele não pode ser acessado diretamente nem para mostrar. Então aqui eu preciso mostrar esse titular com um get, e aí faltou o get titular, esse é o probleminha que estava faltando. Então eu preciso fazer um get, porque se eu encapsulei o titular, eu preciso que ele também seja acessível através de um get. Então, vou fazer aqui, ó, bem simplesinho, só pegando aqui até do mesmo saldo, eu posso acessá-lo de forma que recupera o nome, só vou colocar assim, titular, então retorna titular, mas não pode ser double, né? Se é um retorno de um string, então eu vou retornar string. Prontinho. Aí agora eu posso acessar diretamente não, através do get titular eu posso acessar o titular. Vamos ver como é que ficou. Agora eu estou fazendo o que eu realmente queria fazer, que era encapsular os dois atributos que eu tenho. Então a ideia é sempre encapsular os atributos, lembrando, encapsular os atributos e deixar os métodos como público. Então agora compilou. Então agora é só testar, né? E aí a gente mostra agora os dois dados encapsulados, titular e saldo, né? Então vou colocar aqui R$1.000 de depósito, 200 de saque, tal, 800, belezinha, todos os dados encapsulados, né?
e a gente está usando os gets e os sets agora. Essa parte de gets e sets é isso. Vou voltar agora só com o finalzinho para a gente concluir, e aí a gente faz um pouco mais nesse exemplo aqui. Tá bom, pessoal? Então, até mais.